Todos os tempos verbais em inglês. Que assunto chato, que assunto longo. Calma que esse vídeo não é exatamente sobre isso. Eu vou te falar sobre todos os tempos verbais em inglês, mas eu vou te dar dicas de como estudá-los de uma forma que você não perca seu tempo e acabe aprendendo. E eu prometo que isso aqui não vai ser uma aula chata, porque eu não vou te ensinar o tempo verbal em si. Eu vou te ensinar como enxergar o todo dos tempos verbais em inglês. Então vem comigo. Bem, antes de te falar sobre todos os tempos verbais em inglês, eu já quero deixar uma coisa muito clara aqui. Não tente criar uma relação entre os tempos verbais que você conhece em português com os tempos verbais que você estará aprendendo em inglês. Não tente criar uma relação direta entre esses tempos. Se você der uma pesquisada, você vai ver que muita gente relaciona ou diz que o present simple, que a gente estuda no inglês, é o presente do indicativo que a gente tem aqui no português. Mas aí eu te pergunto, de que adianta saber disso? Se você sempre associar o tempo verbal em inglês com o tempo verbal em português, você vai ter que estudar duas coisas: o tempo em inglês e o tempo em português. Porque veja só, eu sei que você fala português, eu sei que você sabe se comunicar, sabe se expressar, mas provavelmente a teoria gramatical de tempo verbal em português você não sabe. Por acaso, você sabe me dizer quais são, ou melhor, quantos são os tempos verbais no modo indicativo? Eu também não sei não, eu tenho que pesquisar. Eu não saberia dizer, eu só sei porque eu pesquisei para poder fazer esse vídeo. E eu descobri que são 7 tempos verbais que existem no modo indicativo. E eu ainda posso estar errado porque a minha pesquisa foi rápida. Você entende onde eu quero chegar? Você vai estar trabalhando mais se você precisar associar o tempo verbal em inglês com o tempo verbal em português. Então a minha primeira dica é: aprenda os tempos verbais em inglês de acordo com o uso deles em inglês. Por exemplo, você está na rua e você precisa pedir informação, você quer saber onde é o mercadinho, a mercearia mais próxima. E aí você vira para uma pessoa lá e pergunta: "Hey, can you help me? Where's the nearest grocery store?" E aí a pessoa vira para você e diz: "Turn right at the third corner on the right." E aí você me pergunta o que é que foi isso. E eu digo que isso foi o present simple sendo usado para dar direções, para dar instruções. Esse é um uso muito comum do present simple. Você quer outro exemplo? I'm Remu, I'm from Brazil, and I have a YouTube channel. Isso é o present simple sendo utilizado para falar sobre coisas da minha vida. Eu sou Remu, sou do Brasil e tenho um canal no YouTube. Outro uso muito comum do present simple. E do mesmo jeito, the sky is blue, the sun is big, o céu é azul, o sol é grande, são general truths, verdades universais, outro uso comum do present simple. É assim que é mais interessante você aprender o tempo verbal em inglês, entendendo como é o uso dele em inglês, não qual seria o uso que culturalmente a gente dá para ele aqui em português no Brasil. Culturas diferentes, regiões diferentes, a gente tem que aprender do jeito que é utilizado lá. Se você está gostando desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, dar like no vídeo e comentar aí embaixo se você também tem dificuldade em aprender os tempos verbais em inglês. Agora vamos falar exatamente sobre eles. Olha só, no inglês você tem 3 tempos: o past, o present e o future. O past, o present e o future. Mas dentro de cada um deles, você tem 4 jeitos, 4 formas diferentes de se expressar. Essas formas são simple, progressive ou continuous, perfect e perfect continuous. 4 formas de se expressar. Ou seja, pegando todas essas 4 formas e esses 3 tempos, a gente tem 12 combinações diferentes de tenses, de sentenças verbais em inglês. E aí, quando você for estudar, você vai encontrar o past, simple, continuous, o present, perfect, o future, simple, future, continuous. Percebe? O negócio fica muito confuso se eu for só falando aqui pra você, mas basicamente, cada um dos 3 tempos tem 4 formas de se expressar, são 12 combinações e você precisa estudá-las bem devagarzinho. E aqui eu preciso falar de 2 coisas muito importantes. Vai ter tempo verbal que é mais utilizado do que outro. Por exemplo, o present perfect vai ser muito mais utilizado do que o future perfect continuous. Isso vai te dar uma dica de qual tempo verbal focar, qual tempo deixar um pouquinho de lado e entender os contextos em que essas coisas são utilizadas. A segunda dica é que vão ter tempos verbais que se confundem. Por exemplo, o present perfect e o past simple, eles tendem a causar muita confusão na cabeça de quem está aprendendo. Por outro lado, o present continuous é muito simples. Vai ter tempo que vai ser mais difícil de aprender e vai se confundir com outros, mas vai ter tempo que é mais fácil de entender assim de cara. E falando sobre entender os tempos verbais, aqui vem uma dica que eu consideraria a mais importante do vídeo. É importante você perceber que existem padrões na formação dos tempos verbais em inglês. Eu estou falando da formação, não do contexto de uso. Da formação, o jeito que eles são montados. Todos os tempos verbais, eles possuem alguma forma de verbo auxiliar, eles mudam de ordem na frase quando você faz uma sentença interrogativa ou quando você faz uma pergunta. Eles também possuem a adição da partícula not, que é uma partícula de negação, quando você está fazendo uma sentença negativa. Então existem padrões que você precisa observar. Por exemplo, todos os tempos do tipo perfect, eles possuem o verbo auxiliar have na sua estrutura. Seja have or has no presente, seja had no passado, seja will have no futuro. Do mesmo jeito que em todos os tempos contínuos, você vai precisar
precisar utilizar o ing no final do verbo principal e sempre vai aparecer o verbo to be. Seja no presente como is, are, am, seja no passado como was, were, seja até na forma particípio como been. Então todos esses padrões vão acabar te ajudando na hora de entender os tempos verbais, porque eles se repetem tanto que você vai decorando. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de anotar essas dicas, não associar o tempo verbal em inglês ao tempo verbal em português. Lembra que existem 3 tempos verbais e 4 formas diferentes de expressá-los, ou seja, são 12 sentenças verbais em inglês. É importante também reparar nos padrões, nas repetições, das estruturas que surgem desses tempos verbais para facilitar o seu aprendizado. E lembrar que vai ter tempo verbal mais utilizado do que outro, então foca naquilo que é mais importante. Lembra de se inscrever no canal, dá like no vídeo, comenta aí embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!